Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde quer que você esteja, você agora está aqui na nave azul e prata do PVU. É o programa 268 que começa agora. Aconteceu comigo. Muito bem. Não aconteceu comigo de hoje. É o nosso amigo Sabag, lá de Brasília, que nos envia um caso bem interessante. Vamos ouvir? E aí, pessoal, tudo certo? Parafraseando aí o nosso amigo Del, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, pessoal, eu vou tentar compartilhar aí com vocês, como eu tinha dito aí, um sonho que tive no último sábado, dia 30 de janeiro. Pelo menos assim, os principais pontos desse sonho, que na verdade não foi um sonho, para mim foi tão realista e tão cheio de detalhes que difere muito daquele tipo de sonho recorrente que a gente tem, né? Foi muito intenso, digamos assim. Bom, a primeira coisa que eu me lembro é que eu estava andando numa cidade durante o dia. Uma cidade metropolitana muito parecida com essa que a gente conhece. Os prédios assim, mais ornamentados do que de costume e bem mais coloridos que aqueles que a gente está acostumado a ver. Lembrando muito assim aquele estilo de prédio da Índia. Aquele tipo de arquitetura. Aí eu me dirigi num desses prédios enormes assim, e logo na entrada havia muita gente circulando lá dentro, muita gente mesmo. Me dirigi numa porta que me levava para uma escadaria, para um andar mais embaixo. Aí desci essas escadas, chegando lá fui recebido assim de pronto por um senhor careca, mais ou menos assim os seus 60 anos de idade, usando um jaleco, daquele tipo de cientista, sabe? Perguntei para ele onde é que eu estava. Ele disse: você está num laboratório, Rodrigo. Aí eu olhei para o lado e vi muita coisa esquisita, esquisita mesmo, pessoal. Tinha muito animal confinado lá, tipo porco, cachorro, vaca, macaco. Aliás, muito macaco, muito tipo de macaco. E um desses macacos me chamou a atenção. É um tipo de um gorila. Não era bem um gorila. Lembrava muito assim a fisionomia daquele pé grande que a gente está acostumado a ver na televisão, mas com a cabeça um pouco mais larga em relação ao corpo do que a gente vê. Ele era todo marrom, bem escuro assim, quase negro, e o rosto bem preto mesmo. E o bicho grandão ficava inquieto assim, soltando sons graves, urrando. Eu não entendia nada, né? Estava bem agitado, batia na grade, olhava para mim, querendo mesmo chamar ali a minha atenção de qualquer jeito. Aí nessa hora esse senhor que me acompanhava se aproximou desse bicho e deu uma ordem para ele assim, num tom bem contundente. O animal simplesmente se calou, baixou seu semblante e ficou ali parado na nossa frente, como assim se tivesse desistido mesmo de falar comigo, né? Aí seguimos em frente aí. No final desse andar, que é um andar bem compridão assim, lá no final estava bem iluminado com a luz do dia, a claridade natural, né? Eu fui até naquela direção, naquela claridade da luz do dia. E não havia porta nenhuma lá no final, e sim como se fosse um hall central, uma espécie de praça daquele complexo. Uma praça assim a céu aberto. Aí que a coisa realmente começou a ficar muito esquisita mesmo. Esse hall era imenso, e lá tinha torres de vigília enormes, com duplas de seres reptilianos verdes, assim, com mais de 2 metros de altura. Aquele tipo que a gente conhece e imagina, né? Quando a gente digita isso na internet. Aquela imagem clássica, lembrando muito aquela cara de dragão de Komodo, só que todo verde, com grandão assim, ereto, sem nenhum tipo de vestimenta.
verdão, assim, segurando cada um deles uma lança bem grande, em cima dessas torres, em duplas. Estava mais ou menos assim uma distância de uns 50 metros deles. Mas um deles sentiu minha presença ali e lá de onde ele estava começou a mostrar as presas para mim, né, e emitir sons esquisitos, tentando me intimidar mesmo, com aquela língua esquisita indo para tudo quanto é lado que a gente conhece bem, né? Aí comecei a me sentir tão mal ali, incomodado, pessoal, que eu falei para aquele senhor: olha, cara, eu vou embora, não quero mais ficar aqui não, me leve embora. Aí nisso, gente, começou realmente a parte mais sinistra essa experiência, digamos assim, né? Bem na minha frente, assim, de repente, aquele senhor se transformou numa mulher linda, muito bonita mesmo, uma loira muito bonita, completamente nua na minha frente. Pessoal, eu fico até assim meio constrangido de comentar esse tipo de coisa aqui, né? Mas vamos lá, né? Vou tentar deixar aí a minha timidez de lado um pouco e tentar relatar para vocês aí o acontecido. Essa mulher se aproximou de mim, colocou as mãos no meu pênis e começou a acariciar ele, falando: não vá embora, fica mais aqui um pouco, fica aqui comigo. Eu achei aquilo bizarro, 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 né? Um cara vestido de cientista se transformando na minha frente numa mulher e investindo para cima de mim com toda aquela volúpia para cima de mim, foi esquisito demais. Aí eu disse num tom assim, bem sensual, digamos assim, né, fingindo aí entrar no jogo dela: olha, você não me entendeu não, eu preciso sair daqui agora. Aí ela aumentou as carícias, né, as volúpias, a intensidade, e não falou nada. Aí eu tirei a mão dela de cima de mim e empurrei ela, né? Gente, para que eu fui fazer isso? Ela voltou na minha direção assim, segurou forte os meus braços com as duas mãos e gritou: você não vai sair daqui! Você não vai sair daqui! Pessoal, pensa num cara nervoso e assustado, era eu, naquele momento. Eu não pensei duas vezes. Dei meia volta assim, comecei a correr o mais rápido possível, voltei para o hall de entrada ali, atravessei aquele corredor parecendo um foguete. E no caminho, antes de chegar, né, de volta no hall de entrada, eu percebia que aqueles répteis atiravam em mim com aquelas lanças, tentavam acertar em mim, realmente não conseguiam. E eu entrei no hall, saí correndo, atravessei, consegui subir as escadas apavorado, aquela sensação de desespero. Eu lembro que eu consegui subir as escadas, né, e sair daquele complexo. Passei por meio daquela multidão e saí daquele complexo, né? E lá fora eu olhei para cima, senti aquela sensação de nervosismo, né? Muito nervoso mesmo. Aí eu olhei para cima, olhei aquela confusão, cheio de gente, e vi se aproximar na minha direção alguns seres de cabelo comprido, assim, meio esbranquiçados, pele bem branca, altos. Eles se aproximaram de mim e por telepatia falaram comigo: você sabe onde é que você está, Rodrigo? Eu respondi: me disseram que era um laboratório. Aí eles falaram: bom, não é bem assim. Aqui é um complexo industrial de alimentos. Alimentos deles. Eu falei: deles quem? Eles falaram assim: é daqueles que você fugiu, dos répteis. É nesse local onde é que são testados e produzidos os alimentos que vocês comem. Todos eles, antes de irem aí para uma linha de produção. Aí nisso, né, curioso do jeito que eu sou, eu perguntei: e vocês também comem esse tipo de comida? Vocês produzem os seus próprios alimentos? O que vocês fazem? Aí ele me respondeu: bom, produzir não é bem a palavra certa. O que a gente precisa para viver já existe, já está lá. Nós não produzimos o nosso alimento, ele simplesmente se transforma. Eu perguntei: então me mostra como é que vocês fazem isso, pode ser? Ele disse: ok, olhe para cima então e veja. Aí nisso, né, todos eles começaram a cantar assim, um som muito bonito e harmônico. Enquanto cantavam, caía literalmente do céu flocos dourados assim, muito bacana, como se fossem neve
dourada. Caía muito mesmo, muito brilhante, caiu por todos os lados. Aí um falou para mim, estenda as mãos. Aí eu estendi as mãos e peguei um punhado desses flocos que caíam do céu, né? Enchi um punhadinho na mão assim. Aí eles falaram, vai em frente, coma. Eu tá, né? Aí peguei um pouco, coloquei na minha boca. Tinha uma consistência assim de miojo cru. Mas totalmente sem gosto, né? E por fim eles me disseram, Rodrigo, esse é o verdadeiro alimento de que todos nós precisamos. É só disso que a gente precisa. E esse é um alimento não só do corpo, mas da alma. Aí eles falaram, bom, vamos embora daqui que você já causou muita confusão para um dia só, meu amigo. Seguraram minhas duas mãos, todos deram as mãos, olharam para cima. A gente olhou para cima e simplesmente eu acordei. E nessa hora eu estava suado, um pouco de taquicardia e, digamos assim, acordei um pouco eufórico. Era 8 horas da manhã do domingo. Bom, pessoal, é isso. Em linhas gerais é isso. Se eu não estiver louco, coisa que eu acho que eu ainda não cheguei a esse ponto, fica aí, né? O registro aí eu compartilho com vocês. Beleza? Então, um abração. Muito bem. Esse é o caso contado pelo nosso amigo Rodrigo Sabag, lá de Brasília, que é um caso interessante, né? Não deixa de ser uma saída do corpo para uma estação de tratamento de alimentos dos lagartos, onde ele, na verdade, foi descoberto, né? Não sabemos ainda por que você foi levado lá, porque nessas viagens a gente nunca vai sozinho, né? E esse cientista que estava com você, ele, de repente, no começo eu achei que era um mentor seu, aí depois vira outra coisa, né? Então não sabemos se era uma armadilha ou se eles estavam vendo, né? Ou tentando ver se você era um cara compatível com eles, um cara amigável com eles. Porque para ser levado numa estação dessa, né? Ser tudo mostrado por um cara, tudo bem, está disfarçado para que você não se assustasse no início, mas que aos poucos vão se revelando, mostrando quem são. Me parece que ou eles estavam tentando, né, te levar para o lado deles, e diante das suas reações totalmente não amistosas em relação a eles, você foi se rebelando, né, e acabou no final. Aí sim a cavalaria chegou, né? A cavalaria tem que chegar para tirar você desse momento. Então, assim, talvez, Rodrigo, às vezes eles deixam a gente ir em alguns lugares porque a gente fica duvidando. Ah, tá duvidando? Então tá. Então nós vamos te levar lá para você ver como é que é a questão. E deixam você passar toda essa situação difícil, né? No mínimo. E primeiro para ver a sua reação e depois para explicar, olha, é hora de sair daqui. E o que você chama de curioso, eu chamaria de duvidador. Você duvida um pouco dessa história toda. Por mais que você estude, você ainda não teve provas, né? E isso é completamente natural, não é uma crítica. Quando eles mostraram o alimento, esses seres que vieram depois mostraram esse alimento, que é um alimento de luz, não tem nada a ver com alimento. E a tua reação foi, isso aqui é um miojo mal feito, né? Quase uma hóstia, né? E aí sim, eles
te trouxeram de volta, porque esses amparadores que estavam com você, eles estavam observando tudo, você pode ter certeza disso. Não é que eles chegaram depois, eles apareceram depois. Eles podiam estar com você, eles poderiam estar juntos a você todo o tempo, só que invisíveis, uma vibração muito alta que nem você e nem os lagartos perceberiam. E quando eles baixaram a vibração, você começou você entendeu quem estava ali, começou a perceber que eles estavam ali através dos sentidos que a gente tem. Então, assim, o que eu acho que aconteceu foi isso. Existiu uma dúvida talvez não racional, não racionalizada, ou talvez tipo, quero entender como é isso, quero entender como aquilo, blá 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 blá. Então eles vão te mostrar. Então eu falo para o Rodrigo, mas falo para todo mundo que está nos assistindo. Toda vez que você duvidar de algo que é sério, que é importante para a sua vida, para você saber o que vai acontecer, você pode ter certeza que você vai ter uma resposta muito, muito, muito voltada para você e para o seu caso. Tá? Então, é isso aí. Rodrigo, volte sempre ao PVU. Estamos aqui para bater esse papo. Tá bom? Valeu, amigo. E-mails na semana. E-mails. Olá, Fábio e amigos do PVU, tudo bem? Eu queria compartilhar algo com vocês, até um pouco mais sobre alguns fatos que têm me acontecido recentemente sobre a descoberta da minha essência. Como todo mundo sabe, a maioria sabe, até eu já compartilhei na página nossa ali, do portal Mundo Invisível, eu já vinha tendo algumas intuições de que a minha essência era uraniana desde o começo, quando eu me interessei pelos vídeos do Fábio, que eu fui atrás, comecei a comprar os livros dele. Então eu comecei a ter essa intuição de que eu era, a minha essência, a minha alma era uraniana. Então eu acabei, uns meses atrás, encomendando a minha essência com a Rosa Talbot. E, conforme até eu comentei, a minha essência realmente ela é uraniana, isso aí já tinha falado, mas eu queria também trazer alguns fatos novos. Até primeiro, lendo rapidamente aqui a mensagem que a Rosa me passou, que ela diz assim: Bernardo, quando fiz a canalização chamando pela sua essência, logo pude sentir uma energia muito forte. A minha intuição indicou que se apresentava um ser uraniano. Peguei o papel azul para ver se o uraniano aceitava o esboço e de imediato ele sorriu confirmando. A sua essência, como você já intuía, é uraniana. Com um olhar muito carinhoso, logo foi mostrando como queria a imagem. A sua essência é muito simples e tem muito amor no coração. Pedi que colocasse a pedra da túnia no chakra cardíaco. Pareceu ser um comandante. Não tenho muito o que falar da sua essência, por ela ter sido muito determinada e não passou nenhuma mensagem. Tenho dificuldade de escutar ou então não tenho autorização para saber e por esta razão ela não me deu o nome. Enfim, a partir daí o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a pensar, mas um comandante, parece ser um comandante, né? Isso me chamou bastante atenção. Então, um dia desse eu estava lendo o Conexão Urano 4 e eu vi uma parte que me chamou a atenção aqui, que o Fábio ele escreveu da seguinte forma:
Tenho a impressão que Uri é mais novo que Urs. Sua energia é diferente. Uri é mais aberto e Urs mais circunspecto. Circunspecto. O que eu pensei na hora? Assim, circunspecto é uma pessoa seria alguém mais introspectivo, mais na sua, mais discreto. E aí eu pensei, poxa, embora eu seja brincalhão assim em alguns momentos, mas assim na maioria deles eu sou uma pessoa bem reservada, bem na minha, tímida em alguns momentos. Mas não foi só isso também. O que eu imaginei é que eu realmente algo me dizia que eu poderia a minha essência ser esse urso, ou ao menos eu tivesse uma ligação muito forte com esse ser. E aí outras coisas foram acontecendo. Quando eu fui pro Rio de Janeiro visitar minha mãe, um dia a gente estava conversando e ela é muito espírita, ela tá sempre falando de espiritismo, ela frequenta muito a casa, agora não me recordo o nome. E ela um dia, papo vai, papo vem, ela veio me comentar sobre antes de eu nascer, que ela disse que teve uma intuição muito forte que eu precisava nascer, eu e a minha irmã, que é um pouquinho mais velha que eu. E ela disse que quando ela estava grávida de mim, um dia ela foi numa casa e a médium falou para ela, apontando assim para o bebê, né, no caso eu que estava na barriga, dizendo assim, olha, esse ser que está na tua barriga, nossa, é um baita de um ser, enfim, de uma pessoa, de uma, enfim, agora não me fugiram as palavras, mas ela disse, opa, esse aí tá no nível muito elevado. E a minha mãe falando, talvez numa vida passada tu tenha sido um coronel, alguma coisa assim. Não sei porque ela falou aquilo ali, mas eu fiquei encasquetando, tipo, poxa, coronel, a minha mãe comentando, comandante da Rosa Talbot. Aí que eu comecei a ligar os pontos. Só que não foi só isso. Esses dias, até recentemente, eu do nada eu tava sonhando. Esses sonhos assim, que não tem sentido nenhum. E aí do nada, eu não sei porquê, eu pensei assim: nossa, eu sou um uraniano, então eu quero a partir de agora me portar como um uraniano. E eu não sei porque eu me transformando, assim, eu crescendo, minhas mãos crescendo, meus braços crescendo, minhas pernas, eu ficando mais alto, e eu me vi azul. E aí foi aí que daqui a pouco eu comecei a entrar por um compartimento, enfim, por um complexo, parecia ser uma base, e eu do nada, eu me vi eu flutuando, e nisso vieram dois seres altos, azuis. Eu na hora me vi que pareciam ser soldados, enfim, ou militares uranianos. E eu vi que eles me olharam assim, e eu levantei a mão direita, não abanando, mas levantando a mão direita, numa saudação. E eu vi que eles pararam, me olharam assim com um misto de respeito, admiração e pensando assim, nossa, né, você por aqui. Pensando na hora, assim, me veio isso. E aí eu segui. Nisso eu entrei num outro compartimento lá, numa uma sala muito enorme. Enfim, enorme. E nisso eu vi dois outros seres uranianos na hora. E veio que pareciam que eram médicos, cientistas, enfim. Era um uraniano e uma uraniana. E o uraniano veio até a mim e me cumprimentou. Olá, tudo bom? Como vai? Entre. E aí eu entrei e a gente começou a conversar. E nisso eu vi que ele estava me examinando, não sei, estava me fazendo uma check-up. E a gente conversando, só que eu não lembro muito bem a conversa. E aí nisso que eu me lembrei que eu perguntei, como vai a Túnia, como vai o Vitsu? Enfim, perguntei de vários uranianos que eu me lembrei na hora e disse, não, estão todos bem, estão todos bem. E aí finalmente eu perguntei para esse ser, né? Até não lembro o nome dele. Afinal, eu sou o Urs ou não? E aí nisso ele me respondeu, tu tem alguma dúvida disso?
Nossa, e aí nisso ele me falou, olha, falta algum tempo, você vai voltar, né, pra Terra, enfim, não mencionou a Terra, mas eu sabia que eu ia voltar, mas só que não deu tempo nem de eu pensar, dizer, não, eu quero ficar, que logo em seguida eu voltei pro corpo. Então foi isso, eu não sei se eu tô tirando isso da minha cabeça, se eu tô... se isso é uma imaginação minha. Enfim, independente de eu ser ou não o URSS, eu até... Uma das coisas que eu quero fazer agora é adquirir o curso Poder da Alma, né? Até também para saber se realmente eu sou... A minha essência, a minha alma é o URSS ou não, ou é outro uraniano, enfim, não importa também, né? Independente de quem que seja, são seres extraordinários, né? Até eu vendo assim, lendo no livro ali, eu às vezes me paro assim, poxa, mas eu nessa minha insignificância queria me comparar a um ser tão evoluído, tão magnânimo, né? Eu preciso comer muito feijão e arroz para chegar lá, mas enfim, eu tô vendo que a minha mudança ela tá sendo lenta e gradual, tá sendo aos pouquinhos, né? E na medida do possível, estou à disposição aí, Fábio, para ajudar. E é isso. Tá ok? Saudações uranianas. Um abraço. Oi, Bernardo, tudo bom? Pô, bacana, muito bacana o seu e-mail. Eu acho que essas descobertas são tão fantásticas, são tão legais quando a gente consegue fazer, que eu lembro o meu começo nessa história toda, as mesmas dúvidas, né, que você teve e tem. Só que essa energia uraniana era tão forte, mas tão forte, e ela é forte até hoje, que não dava pra fugir dessa parada, sabe? Não deu pra sair correndo. Bem que eu tentei, mas não deu. Enquanto nós estamos encarnados aqui na Terra, né, como espíritos humanos, nós não gostamos muito de mudanças. Quanto mais velho você vai ficando, menos mudança você quer. Isso você vai presenciar na sua própria vida. E o que eles nos ensinam, pelo menos para mim foi assim, quando eu enxerguei tudo que eles estavam ensinando, era tão diferente e ao mesmo tempo tão amigável, ao mesmo tempo tão carinhoso, ao mesmo tempo tão verdadeiro, que, como eu disse, não dá para fugir, não é? Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é a história do querer saber o nome e a essência, né? Eu vejo isso pelo curso Poder da Alma, onde as pessoas realmente ficam muito ansiosas, né, quando na terceira aula descobrem que eu vou dar de presente para elas uma captação do nome que ela tem, nome estelar, e de onde ela veio. O de onde ela veio não estava nos planos, mas aos poucos eles foram liberando isso, essa informação, porque o caminho de ir até lá, onde está, né? E tem uma equipe que me ajuda a fazer isso, uma equipe extrafísica. E o caminho vai buscar, às vezes demora um pouquinho. E eu sei que tem gente que às vezes não gosta, né? Vem um nome lá esquisito, pô. E os nomes são bem esquisitos. Aí eu não entendo, porque tinha uma ansiedade tão grande, né, para descobrir o nome. Aí dá-se o nome, dá-se a origem, a pessoa, graças a Deus, vamos falar assim, a grande maioria das pessoas que fazem e que fizeram o curso Poder da Alma agradeceram muito por saber
E até às vezes as mensagens são grandes, falam coisas que tocam realmente o coração da pessoa aqui. E isso traz um novo alento, traz um novo estímulo para a gente continuar aqui nessa vida, nesses tempos tão difíceis de serem interpretados, né? No caso do URS, no caso tem o Uri, né? Teve gente que já falou, eu sou Uri, sou Uri, sou Uri. E agora você, acho que é o primeiro que vem e fala sobre o URS. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu precisaria, quando você fizer o curso O Poder da Alma, porque aí você vai entender mais e mais e mais coisas que vão te ajudar a fechar algumas conclusões sobre algumas coisas. Você vai receber essa captação, com certeza. O que eu não acho legal é você ter uma ansiedade em relação a isso, né? A ansiedade não faz bem. E saber que é uraniano, saber que tem uma essência uraniana já é bom demais. Já é muito bom. É muito legal. Eu lembro que alguns anos atrás cabia na palma da mão. E hoje provavelmente já temos aí quase uma centena de pessoas. Algumas que muitas fizeram o retrato com a rosa, outros só fizeram a captação comigo, enfim. Ainda é muito pouco, nós vivemos uma vida muito atribulada aqui na Terra, né? As questões de sobrevivência elas estão muito afloradas, né? E essa questão do ritmo das coisas, muito acelerado, muito acelerado, também não está ajudando. Você fala em ajuda dos uranianos encarnados, todo o trabalho uraniano precisa de ajuda. Eu não peço nada a ninguém, porque as pessoas têm seus compromissos, têm seus interesses. Então eu prefiro demorar um pouco mais, por exemplo, a lançar um livro e eu fazendo dentro das minhas possibilidades o que eu tenho para fazer, do que ficar pedindo coisas para vocês que admiram o meu trabalho e que sabem a dificuldade que é tocar tudo isso com a qualidade que a gente está imprimindo, mas sempre vamos ter coisas para fazer. Então, revisões, traduções dos livros, dos materiais todos que a gente divulga, desde um videozinho de uma aula uraniana, sabe? Então, as pessoas, hoje em dia é difícil você ter uma pessoa que fala, não, vou ajudar essa causa aí. Essa causa precisa ser explorada, precisa ser mostrada, divulgada. Então eu vou fazendo, dentro das minhas possibilidades, tudo o que eu já faço, né? Não é pouca coisa. Como eu abracei essa causa, e essa é a verdade, e isso causa também, por incrível que pareça, né? Eu abraço uma causa para passar algo de bom para as pessoas, através dos seres de Urano. Aí tem um monte de gente assim, morrendo de inveja, uma coisa horrível, que ficam soltando pérolas aqui e ali. Pra quê? Né? Vão catar coquinho, né? Vão falar da FEBEM, de ladrão, de político. Não, vem encher o saco de gente que está trabalhando para o bem. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: você saber a sua essência,
você descobrir a sua essência, você estudar, você praticar, é excelente. Por quê? Qual que é a finalidade de eu estar aqui, né? Qual a minha função social? Minha função social é abrir a cabeça das pessoas para uma nova realidade. Porque quando as coisas começarem a acontecer lá para frente, pelo menos uma meia dúzia vai estar preparado para encarar. Depende do interesse de cada um. Agora, tem gente que fica vendo só o negativo da história. E é a grande maioria. Principalmente os coleguinhas, né? Os coleguinhas que ficam com aquele olho grande. Então, vocês que gostam desse trabalho, mesmo não sendo uranianos, sendo felinos, antarianos, arcturianos, pleiadianos, né? Andromedanos, tem tantos seres querendo nos ajudar, tantos seres trazendo bons pensamentos, tantos seres trabalhando junto, em conjunto com os seres espirituais que buscam nos trazer um momento novo. Então, para vocês que são mais jovens e veem as coisas de coração aberto, é melhor do que uma meia dúzia de velhotes que tem por aí que ficam enchendo o saco, né? Porque eles não aceitam e não têm a competência para tocar esse trabalho como a gente toca, né? Então, vamos nessa, vamos continuar, vamos fazer esse trabalho, romper fronteiras, sabe, outros países, isso é importante. Existe já uma bibliografia, né? Em breve vai sair o Conexão Urano 7. Estamos trabalhando arduamente para que isso aconteça o mais rápido possível. Então tudo isso no futuro vai dar cada vez mais base, massa crítica, para que pessoas que hoje estão descobrindo a sua essência uraniana possam, num futuro próximo, também ter embasamento para ajudar os outros que virão. Porque são processos lentos. Olha quantos anos nós estamos aqui, né, tocando esse trabalho. Então, é isso. Eu fico muito contente com a tua descoberta. Eu espero você lá no curso Poder da Alma. Muitos uranianos foram já descobertos lá. Muitos pleiadianos, antarianos, andromedanos. Pessoas que realmente estão fazendo a diferença. Tá bom? Eu sou o Bernardo. Vamos em frente. Olá, amigos. Aqui é o Juliano, de Maringá, no Paraná, mais uma vez. E hoje eu quero tocar num assunto que está bastante divulgado, que é sobre esse Zika vírus aí. Estudiosos aí, teóricos da conspiração, pessoas aí que estão comentando sobre isso, fazendo suas análises, estão dizendo que isso daí foi propositalmente colocado no meio, né? Esse vírus aí foi meio que desenvolvido em laboratório, foi feito bastante pesquisa. O Bill Gates criou um mosquito geneticamente modificado para combater, supostamente, né, o mosquito da dengue. E começou, se não me engano, no Caribe ali, naquela região ali. E depois veio para o Brasil, África. Lugares que não... lugares que vale tudo. Não tem dono, eles que mandam. E esse mosquito aí, segundo o que eles diziam, era para copular com as fêmeas do Aedes aegypti, e as larvas, eles não iriam conseguir se desenvolver. Acho que na fase inicial já eles iriam morrer, ou algo assim, não sei. E segundo esses estudiosos aí,
A intenção era essa, se você for ver a intenção é positiva, mas parece que em contato com um antibiótico, tetraciclina, essas larvas aí, esses mosquitos na fase inicial, eles potencializavam e eles não morriam. Faziam com que eles conseguissem sobreviver e se desenvolver, criando um Aedes aegypti modificado geneticamente com esse Zika vírus aí. Parece que já foi feito estudo e a intenção deles era realmente acontecer isso. Aí vocês vão perguntar, de onde que vem essa tetraciclina? Segundo esses teóricos, eles dizem que os chemtrails seriam responsáveis para soltar essa tetraciclina nesses lugares que tivessem esses mosquitos aí. Parece que no interior de São Paulo, não sei bem que cidade, em 2014, essa empresa do Bill Gates aí soltou não sei quantos milhões desses mosquitos modificados geneticamente aí para copular com as fêmeas e morrerem os filhotes. Só que daí eles já tinham esse plano da tetraciclina, que já sabiam, e já soltaram a tetraciclina em seguida e deu no que deu. Desenvolveu esse mosquito geneticamente modificado e agora está aí, assolando a população. Até na Europa parece que chegou esse mosquito aí. Parece que a intenção deles é a nível global, acabar mesmo diminuir a população. Parece que eles fazem 2 em 1, né? Fazem com que as pessoas fiquem com medo e não venham a ter filhos, as mulheres, né? Isso diminui a população. E também eles sabem que essas crianças que estão chegando aí, eles estão apavorados com essas crianças que estão chegando. Essas crianças com nova consciência. Eles não querem. Então eles fazem de tudo aí para diminuir a população e evitar que essas crianças venham ao nosso... E quando vêm, eles vêm com algum tipo de deficiência, né? Que é no caso a microcefalia. A diminuição do cérebro, porque o vírus parece que ataca o cérebro das crianças, dos fetos. E a intenção, que segundo esses teóricos, era matar, só que não foi bem o que eles queriam. Apenas causou sequelas. Em alguns casos, sim, causa morte. Mas a intenção deles era matar os fetos. Mas como não deu 100% certo, parece que ficou essa sequela aí, que também é terrível. E esse é o plano deles, segundo os teóricos aí. Parece que primeiramente foi solto esses mosquitos no Nordeste do Brasil. E eu gostaria de saber a opinião sua, dos nossos amigos aí, uranianos aí, o que está acontecendo mesmo, o que vocês acham, e é realmente um plano maldoso mesmo aí por parte dos donos do mundo, né? Os senhores do mal, em prejudicar mesmo a população mundial e realizar os interesses deles aí. Um abraço a todos, saudações uranianas. Recado das estrelas. Recado das estrelas. Muito bem, pessoal. Esse assunto é muito sério. E o Witzel queria se manifestar a respeito disso já há alguns dias. E durante as falas aqui do Juliano, temos aqui uma mensagem, né? Chegou essa mensagem aqui do comandante. Então vamos lá. Ele diz assim: a vida na Terra anda em perigo. Centenas e centenas de novas aparições de perigo se mostram aos espíritos humanos nesse momento. A ideia é e sempre será a mesma: manipular a base humana sobre a Terra. Experiências são feitas todos os dias. O vírus inoculado se alastrou pelo mundo e a ideia é sempre a mesma:
manter a população sob controle, de forma que o planeta não se destrua por um excesso populacional descabido. Entretanto, as formas usadas para isso são de extrema periculosidade para todos, inclusive para aqueles que criaram as experiências manipuladoras. O céu que cobre a terra é responsável por grande parte do sistema operacional das experiências vividas. Do céu vêm as substâncias que ajudam a larva do mosquito a procriar mais rapidamente, e em todos os lugares. A ascendência desse mosquito é cada vez mais complexa e de tempos em tempos ele se recupera e mais forte e perturbador fica. Temos consciência de que nós uranianos temos que colaborar com a erradicação desse grande mal, e assim faremos, ou melhor, continuaremos a fornecer elementos para a extinção desta nova ameaça sobre a fauna e a flora terrestre, onde se incluem os seres humanos inteligentes. Atentem para o fato de que, à medida que se cria o caos, novos laboratórios trarão a vacina e a solução, e o lucro se estabelecerá sempre como a forma de combater os males terrestres. Males curados pelos próprios homens, criadores das soluções farmacêuticas. O mosquito e o vírus sempre estiveram entre vocês de forma equilibrada, mas quando destroem as florestas de forma irresponsável, ele migra para as regiões onde passa a se expandir e criar-se com segurança. O homem de hoje brinca de criar espécies que dizimam populações inteiras, buscando nisso uma redução planetária significativa. 9 bilhões de pessoas estarão habitando a Terra em breve, e isso causa perturbação aos donos do mundo terrestre. Iniciativas destruidoras sempre são sabotadas por nós, em todos os tempos. Não será diferente dessa vez. Outras nações extraplanetárias serão destinadas ao combate desta praga criada pelo homem, que desequilibra a natureza e desrespeita a criação maior do universo. O todo jamais permitirá que o homem destrua o planeta com suas criações malignas, e que tem o apoio de seres espaciais negativos que perpetuam o mal nesta parte da galáxia. Mas assim como o mal se estabelece, humanos do bem maior trabalharão juntos com suas essências estelares para o confronto. Tomem cuidado com suas vidas. Vocês vivem na Terra tempos insolúveis, onde as duas vertentes da dualidade terrestre lutarão até o final. Comandante Vitor.
Programa Vozes do Universo. Vozes do